Bom, eu tive o privilégio de participar do desenvolvimento de uma área fundamental dos transplantes no Brasil, no começo da década de 90, que pôde organizar todo o sistema de doação de órgãos e a distribuição de forma equitativa e justa entre os receptores. Foi uma experiência muito gratificante, porque acho que o Brasil hoje ocupa um espaço relevante no mundo, país com o segundo maior número de transplantes realizados, o que é um fato notável considerando a complexidade e o custo desse procedimento. Eu particularmente estive envolvido no desenvolvimento de algumas áreas específicas do transplante de órgãos sólidos e hoje vejo com muito orgulho e satisfação o avanço que houve nessa área no Brasil. Eu acho que o principal avanço é o avanço da credibilidade. É um sistema que conseguiu construir a credibilidade em termos tanto da aplicação do transplante, da distribuição dos órgãos por aqueles que precisam, com uma fila justa, uma fila que considera não só as necessidades, mas o tempo de espera, enfim, uma série de critérios formais que merecem o respeito e a credibilidade de todos. Isso é fundamental. Do ponto de vista técnico, houve um avanço inegável em termos de resultados, o que eles praticamente duplicaram seus resultados positivos ao longo dos últimos anos. Há uma distribuição de centros de transplante pelo Brasil inteiro, ainda que algumas áreas, alguns centros de transplante que lidam com transplantes talvez mais complexos ainda estejam desprovidas de uma boa estrutura, mas isso é um caminho que estamos fazendo e chegaremos lá. Hoje os nossos resultados são comparáveis aos melhores centros do mundo. É preciso considerar que, até para celebrar o Dia Nacional do Doador de Órgãos, que doar é um direito e não um dever. Toda família, todo paciente tem o direito de doar seus órgãos. É interessante lembrar também que em 97 se promulgou uma lei do consentimento informado, em que todo mundo era um doador até que se manifestasse em contrário formalmente através dos documentos legais. O que aconteceu é que o impacto dessa política foi negativo por questões culturais e apesar de que naquela época também se respeitar incondicionalmente o desejo da família, isso trouxe uma certa desconfiança a todo o sistema. Em 2001, felizmente, se mudou essa política, essa norma, essa legislação, exigindo que a doação fosse feita pela família, independentemente do desejo do paciente falecido, o que trouxe mais credibilidade, mais segurança, mais respeito por essa estrutura que é fundamental, que significa a vida de milhares e milhares de pessoas que sem o transplante estariam mortos. O transplante de rim no Brasil existe desde a década de 60 e o Brasil foi um dos pioneiros do mundo até a desenvolver isso. E hoje nós temos aqui centros que fazem transplante de todos os órgãos sólidos em que a ciência permitiu esse tipo de procedimento. Inegavelmente, as pessoas, hoje não se fala mais isso, mas inicialmente se achava que a doação de órgãos era algo que acontecesse em alguma sobreloja com uma lâmpada pendurada, sem ninguém saber. É um procedimento extremamente complexo. Os critérios de morte encefálica, que não são muito bem compreendidos pela população, porque a morte é uma só. As pessoas acham que as pessoas morrem quando o coração para, mas a pessoa morre quando o cérebro morre. A doação de órgãos é um procedimento extremamente complexo, só pode ser realizado com uma estrutura hospitalar avançada. E o Brasil progrediu muito no número de doadores e número de transplantes ao longo dos últimos 40 anos. Praticamente dobrou-se o número de doadores e o Brasil hoje está num ranking intermediário entre os países do mundo inteiro em termos de número de doação de órgãos, em número de doadores por milhão de habitantes, cerca de 20 por milhão de habitantes, enquanto talvez o campeão de doação de órgãos, que é a Espanha, chega a alcançar perto de 50. A parte importante é que existem ainda muitas pessoas que não têm
o privilégio ou não tiveram o privilégio de receberem um órgão doado. Isso significa a morte dessas pessoas ou uma qualidade de vida terrível. Pacientes que estão sob diálise há anos e anos, que não conseguem trabalhar, não conseguem se recuperar socialmente. Então, a doação de órgãos significa ou a vida ou a melhora da qualidade de vida para milhares de pessoas que ainda não conseguem e não conseguirão ter, com esses níveis de doação, a possibilidade de um transplante. Por isso, é preciso conversar sobre esse assunto, lembrando que a doação é sempre um privilégio da família. É a família que decide sim ou não, e nada se interporará entre a família, entre o desejo da família e a doação. E é muito importante que essa discussão ocorra entre nós em situações, obviamente, fora de situações de estresse, que uma situação de doação de órgãos é sempre uma situação crítica, aguda, para permitir que a gente, num ambiente mais tranquilo, que a gente tenha uma consciência mais tranquila, mais esclarecida dos nossos desejos, a gente possa discutir isso e compartilhar esse nosso desejo com a família para que ela reconheça isso no momento que ela terá de decidir se seremos ou não doadores de órgãos.